Como comentamos em outras aulas, é possível encontrar referências à presença do álcool na humanidade praticamente desde os primeiros registros da história. Assim, pensar sobre as consequências sociais e de saúde pública relacionadas ao consumo indevido também é uma prática que nos acompanha de uma forma ou de outra há muito tempo. Eu sou José Manuel Bertolotti, sou psiquiatra e professor da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, e fui por quase 20 anos consultor funcionário da Organização Mundial da Saúde, OMS. Estou aqui como professor convidado pela disciplina Álcool, Saúde e Sociedade, oferecido pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre as consequências do álcool para a sociedade. Ao conversar sobre este tema, não dá para excluir os efeitos do álcool sobre a saúde. Neste sentido, como já deu para perceber ao longo do curso, não trabalhamos com a perspectiva de que há somente um fator responsável pelo consumo indevido de álcool. São muitos e de diferentes ordens. Vale lembrar que há situações em que a recomendação é álcool zero, como para mulheres grávidas, menores de 18 anos e ao operar máquinas ou dirigir veículos automotores. Isso porque o álcool pode comprometer o desenvolvimento do feto, do cérebro dos adolescentes e a coordenação motora, respectivamente. Para resgatar as outras situações de álcool zero, assista a aula do professor Arthur Guerra com esse título. Por outro lado, é obviamente fora dessas condições que acabei de citar, há uma hipótese de que, em alguns casos, beber moderadamente poderia ter efeito benéfico para a saúde em longo prazo, devido principalmente à sua ação protetora no sistema cardiovascular. Diversos estudos exploraram o impacto de bebidas alcoólicas fermentadas, sobretudo o vinho e a cerveja, como parte da alimentação, com destaque para a chamada dieta mediterrânea. Já falamos sobre isso em uma das primeiras aulas deste curso, estão lembrados? Agora, passando para outra esfera do impacto do álcool, a economia. No Brasil, o amplo consumo de álcool, e falo aqui especialmente da cerveja, tem sua relevância econômica. O mercado nacional cervejeiro ocupa hoje o terceiro lugar no ranking mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, só o setor de cerveja representa cerca de 2% do PIB brasileiro e gera cerca de 25 bilhões em impostos. Esse setor é responsável por cerca de 2,7 milhões de empregos no país. Apesar desses aspectos econômicos, é claro que em termos de saúde, temos que nos preocupar quando falamos em consumo indevido de álcool. Mesmo porque o impacto na saúde também pode levar a repercussões econômicas negativas. O consumo indevido de álcool em nível global tem sido alvo da OMS há tempos. Neste sentido, tem estimulado uma série de estratégias para reduzir o uso indevido de álcool em diferentes esferas, individual, familiar e social. Na OMS, é utilizado um fator para medir a proporção de todas as enfermidades e óbitos atribuíveis ao álcool, a FAA, ou fração atribuível ao álcool. A FAA é usada para quantificar a contribuição do álcool como um fator de risco para doença ou morte. Pode ser interpretada como a proporção de mortes ou doenças que desapareceria se não houvesse álcool. No caso de cirrose hepática, por exemplo, a FAA mundial é de 48%. Isso quer dizer que, de todos os casos da doença, estima-se que 48% ocorreram por conta do consumo indevido de álcool. Isso não significa que 48% das pessoas que bebem vão desenvolver cirrose hepática. E vale ressaltar a existência de condições crônicas em que o álcool é um fator contribuinte, como alguns tipos de câncer, de boca, de orofaringe, de esôfago, de pâncreas, de fígado e de mama. Caso você queira saber mais sobre a relação entre álcool e câncer, temos uma aula específica sobre o tema ministrada pelo professor Paulo Hoff. Também existem doenças e lesões totalmente atribuíveis ao uso do álcool. Ou seja, não existiriam se o álcool não fosse consumido, como a hepatite alcoólica, a psicose alcoólica, a dependência, a cirrose hepática alcoólica, a síndrome alcoólica fetal, entre outras. Esse fator
é um dos indicadores que nos ajuda a entender algumas das consequências negativas do consumo indevido de álcool com maior impacto na sociedade. Vamos falar a seguir sobre elas: o álcool no ambiente de trabalho, bebida e direção, violência e relacionamentos interpessoais e a síndrome alcoólica fetal, ou SAF. Em termos gerais, o uso indevido de álcool pode ocasionar não somente prejuízos pessoais e familiares, mas também prejuízos no ambiente profissional, como a queda na produtividade, o aumento do absenteísmo, que é, como é chamada, a falta ao trabalho, maior risco de acidentes de trabalho, entre outros. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a agência da ONU responsável pela formulação e aplicação de normas internacionais do trabalho, de 20 a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito de álcool ou outras drogas. Além disso, os prejuízos do consumo de álcool no ambiente de trabalho geram enormes custos para a economia do país. E, não raro, temos uma sequência negativa e perigosa. O consumo indevido de álcool pode causar desemprego e o desemprego pode levar ao aumento de consumo de álcool e ao risco de desenvolver dependência alcoólica. No Brasil, o segundo levantamento nacional de álcool e drogas mostrou que 8% das pessoas entrevistadas admitiram que o uso do álcool teve efeito prejudicial no seu trabalho, enquanto 4,9% relataram já ter perdido o emprego devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Devemos lembrar aqui que o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, que mesmo em pequenas quantidades tem o potencial de causar prejuízos ao desempenho, à qualidade e à segurança no trabalho. Seus principais efeitos a curto prazo envolvem a diminuição da capacidade de julgamento, da resposta a estímulos visuais e motores e a sonolência, entre outros. Aqui vale um cuidado especial, pois precisamos quebrar o tabu quanto a encaminhar aos serviços de saúde aqueles trabalhadores com dependência de álcool. E vamos além. É importante apoiar programas preventivos dirigidos aos que ainda não desenvolveram um transtorno relacionado ao uso de álcool, mas que já apresentam problemas decorrentes do consumo dessa substância. Só assim podemos ajudar a interromper aquela sequência progressiva e perigosa de que falei há pouco, do abuso de álcool, desemprego e dependência. Em algumas de nossas aulas no curso, já nos aprofundamos no tópico beber e dirigir. E temos uma específica sobre isso com a professora Júlia Greve. Mas é sempre bom reforçar que essa mistura não combina definitivamente. Neste sentido, a criação da Lei Seca foi uma das iniciativas de maior importância nos últimos anos e é uma referência mundial no assunto. Estima-se que a medida tem evitado cerca de 41 mil mortes em aproximadamente 10 anos. Dados do Ministério da Saúde indicam uma redução de 27,4% do número de mortes por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras entre 2010 e 2016, o que também poderia estar relacionado à Lei Seca. Destacamos também o alto índice de embriaguez entre as vítimas fatais de acidente de trânsito. Na cidade de São Paulo, em 2005, 39% das vítimas apresentavam resíduos de álcool no sangue. Em 2015, esse número subiu para 43%. Estes números mostram que, apesar da existência de medidas como a Lei Seca, ainda precisamos pensar e desenvolver novas formas de abordar esta questão. Avançamos muito, mas podemos ir além. Neste curso, temos também uma aula na qual aprofundamos no sério problema dos casos de violência relacionados ao consumo de álcool. Infelizmente, mulheres são as principais afetadas. A OMS estima que 30% das mulheres que já estiveram em relacionamentos sofreram violência física e ou sexual de um parceiro íntimo durante a vida, a chamada VPI, violência por parceiro íntimo. Este é um problema de saúde pública global, mas é importante ressaltar que o álcool, apesar de poder potencializar comportamentos violentos, nunca deve ser usado como desculpa. Não é ele o responsável pela agressão, mas sim o agressor, que fique bem claro. E não podemos esquecer da influência cultural na relação entre álcool e violência. Pesam muito os padrões de consumo e as expectativas culturais relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas. Sobre os efeitos do álcool,
Um indivíduo pode reagir de forma exagerada ou agressiva a uma provocação. Isso depende de muitos fatores. Um deles é justamente a cultura na qual a pessoa está inserida. Lembraram da aula em que o Dr. Jairo Bauer falou da masculinidade tóxica? Então, outro ponto de atenção em relação às consequências do álcool na sociedade é a chamada síndrome alcoólica fetal, da qual já falamos aqui algumas vezes. Se trata de um complexo quadro clínico que apresenta manifestações diversas, decorrentes da interferência na formação cerebral de fetos expostos ao álcool durante a sua gestação. Entre as principais alterações estão anomalias do sistema nervoso central, retardo no crescimento e prejuízo no desenvolvimento cognitivo e comportamental, podendo, em alguns casos, levar à morte. E vale lembrar, não existe cura para esse problema. Apenas intervenções para minimizar os sintomas e a prevenção é clara. Basta não consumir bebidas alcoólicas durante a gestação. Falamos dos principais aspectos causados pelo uso indevido de álcool na economia e na saúde. E é importante pensar que os números revelam uma situação que deve ser observada com atenção. Estima-se que 4,2% dos brasileiros preencham critérios para o diagnóstico de uso indevido ou dependência de álcool. Mas esses diagnósticos refletem um dos extremos, e a progressão do uso de álcool passa pela experimentação, uso ocasional, depois regular, antes de se chegar a um uso problemático. Por isso, a prevenção para não chegar a este ponto é tão essencial. Neste contexto, é importante falar que o uso indevido de álcool está presente em diferentes cenários e faixas etárias, o que possibilita a existência de grupos mais vulneráveis em relação a este consumo. Entre os idosos que fazem uso indevido de álcool, por exemplo, aumentam os riscos de queda, complicações da saúde e até morte. Entre os adolescentes, afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central, aumenta o risco de acidentes, episódios de violência, doenças crônicas não transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Bom, com isso terminamos a aula de hoje, na qual fizemos um apanhado geral dos impactos do álcool em diferentes âmbitos da sociedade, resgatando também os aspectos da saúde. Deu para ter uma noção? A ideia aqui também é de provocar uma reflexão sobre como cada um de nós compõe essa sociedade, que ao mesmo tempo que provoca, também pode ser atingida pelas questões discutidas. E indo além, como podemos agir para prevenir ou reduzir os impactos negativos do uso indevido do álcool. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.